Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay e no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês acerca do que é necessário possuir para estudar grego. Então se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição desse vídeo você encontra meu curso de grego e também um bacharel em teologia. E caso que não tenha dinheiro suficiente para fazer os cursos, é só se tornar membro do canal. Você terá acesso a videoaulas de grego, crítica textual e por aí vai. Vamos ao vídeo. Essencialmente, muita gente pensa assim, se eu tiver esse livro, eu vou saber grego. Se eu tiver aquele livro, eu vou saber grego. Se eu comprar aquela gramática, eu vou saber tudo sobre grego. Se eu tiver aquele dicionário, eu vou saber tudo sobre grego. E na verdade, o que eu posso dizer para vocês? Existem níveis de conhecimento de grego. Por exemplo, talvez alguém aqui já deve ter ouvido em algum sermão ou em algum estudo a palavra theos. É uma palavra que significa o quê? Deus. A palavra que deu origem à teologia. Você tem a palavra bios, né, ou zoe, né, a palavra logos, a palavra logos, que quer dizer estudo, né? Então, biologia, estudo da vida, sociologia, estudo da sociedade, teologia, estudo sobre Deus. Então, assim, imagine essa pessoa que ela não tem conhecimento nenhum de grego, que ela nem sabe como se escreve grego, nunca teve acesso a um Novo Testamento grego, e ela sabe alguma coisa de grego. Arquiteto. O que é um arquiteto? O arquiteto é alguém que constrói coisas, ele imagina coisas, ele arquiteta, ele imagina. Por quê? Porque arque significa princípio, aquele que principia. Então, arquiteto é aquele que faz o princípio das coisas, né? Por quê? Porque ele imagina uma casa, dá para o engenheiro calcula as vigas e o pedreiro é que faz. Entendeu? É isso. Então, arquiteto vem de arque, princípio, principal, importante, ou que vem antes. Então, o mais grau de importância. Veja que as pessoas elas conhecem um pouco de grego sem saber. Então, beleza. O que acontece? Nós vamos entrar agora num nível de pessoas que conhecem o alfabeto, meia dúzia de palavras gregas, deve possuir algum material de grego em casa, então ela sabe um pouco de grego. Eu não vou dizer que ela não sabe grego, ela sabe um pouco de grego, que é o nível básico, é o nível de uma pessoa que está iniciando um curso de grego. Você vai ter o nível intermediário, que é uma pessoa que conhece pelo menos aí umas 1000 palavras em grego, ela tem algum conhecimento de gramática, ela consegue olhar no dicionário, mas ela ainda depende muito da gramática para tomar algumas decisões. Então, esse é um nível que eu estou mais ou menos, né? Um pouco a isso. É porque, para mim, sair do mediano para o avançado é muito complicado. Porque o avançado é o cara que lê um texto em grego sem dificuldade alguma. Sem ter que usar dicionário. Faz uma decisão sem ter que olhar para a gramática. Né? Então, esse é o nível avançado. O nível avançado é muito tempo de estudo. Então são esses os 3 níveis de grego. Então todo mundo, esses 4 níveis, né? O cara que não sabe nada, o cara que sabe o básico, o cara mediano e o cara avançado. Que são poucos avançados. É só o maluco que tem um doutorado na área de língua grega para cima, que fez um baita curso na USP ou que saiu para fora do Brasil estudar. Ok? Então essencialmente é isso. Aí, por exemplo, existem alguns outros conhecimentos que você deve ter para dizer assim, eu sei grego, por exemplo, no meu caso. Você fala, você é um cara mediano no conhecimento do grego, por exemplo, você conhece um pouco de grego, você conhece medianamente o grego, dá aula de grego, ok. Mas o que te faz você querer se arriscar a dar aula de grego? Porque eu tenho outros conhecimentos além o do grego em si. Porque só o conhecimento do grego ele não te habilita a dar aula de grego. Por exemplo, acesso a material relacionado ao estudo grego. Eu leio em inglês. Eu tenho a gramática do Arthur Robson, Moulton e Milligan aqui comigo. Eu tenho léxicos em francês aqui. Eu tenho o léxico do... Deixa eu olhar aqui. Anatola Bailey. E também o léxico de Maurice Carrès, do léxico do Novo Testamento. Então, por exemplo, o ler em outras línguas me trazem uma envergadura para pesquisa que me ajudam e que me sustentam no âmbito que eu vou, na aula que eu vou dar. Então,
veja que, tá bom, então beleza, você tem esse conhecimento, entendi. Então, você não precisa ser o cara top de linha para saber grego. E também não é porque você não estuda a língua grega que você não saiba. Você sabe, mas ainda precisa. Agora, o que você necessita para saber grego? Que acho que é o ponto do vídeo aqui que eu iniciei. Acho não, eu tenho certeza disso. O que você precisa, na verdade, não é tão uma questão material. Para você que quer aprender grego, assim, avançar no seu estudo de grego, não está tão relacionado a uma questão material, de livros que você possua, mas sim da força de vontade e da insistência que você necessita. Porque eu conheço pessoas que aprendem um alfabeto, meia dúzia de palavras em grego, dão uma olhada numa gramática e acabam desistindo. Ou tem outras pessoas, eu conheço outras pessoas que compram um monte de material de grego, os caras têm um baita arsenal de grego na biblioteca deles, mas eles não sabem nada. Por quê? Porque eles não abrem. Então não é uma questão de abundância, de ter ou não ter, que vai fazer você aprender grego. Mas sim força de vontade e constância. Por quê? O cara ele vai chegar, vai estudar lá 1 hora por dia de grego, ele vai achar que não está aprendendo nada. Vê lá um outro lá fazendo uma análise sintática, vê o outro lá comentando, eu não sei nada perto desses caras. Só que, com o passar dos anos, você vai melhorando isso aí. Então, assim, é a insistência, é a constância, é o desejo de aprender mais, sem esperar que algo venha rápido. Eu mesmo, acho que se eu for dizer para vocês que eu levei, o tempo que eu levei para traduzir meu primeiro verso bíblico, acho que eu levei quase que 1 ano para traduzir meu primeiro verso bíblico. Aí eu falei, caraca, mano, tudo isso é burro, hein, velho? Não, não é. É porque eu estudei sozinho. É que eu fui me direcionando sozinho. Então, fui na força de vontade, não na abundância. Não na abundância. Eu fui na força de vontade. Então, isso, é essa pauta que eu quero colocar para vocês. E você não tem a necessidade de ter todos os materiais de grego. Cara, compra uma gramática introdutória qualquer. Compra um Novo Testamento grego, seja Novo Testamento grego ou interlinear. Compre, seja ele interlinear ou Novo Testamento grego apenas. Compre um dicionário, um léxico analítico de preferência. Comece por isso. Gramática, Novo Testamento e léxico. Léxico é dicionário. E mete bronca. Mas o que vai definir se você aprende ou não é a sua força de vontade. É a sua força de vontade. E claro, com o passar do tempo, você vai necessitar de outros conhecimentos. Linguística, talvez aprender um outro idioma, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive que aprender inglês, porque isso eu explico em outro vídeo. Então vamos lá. Força de vontade. Idioma, então você vai ter que aprender a adquirir um outro idioma. E isso é uma dica que eu dou muito para amigos meus, cara. Teve amigos meus aí que no passado, 3, 4 anos atrás, lá em 2017, eu cheguei pro cara e falei assim, mano, você lê inglês? Não, não leio. Então você pode parar de estudar o que você está estudando e vai aprender um pouco de inglês. Você não precisa falar, mas leia. Você tem que estar habituado a ler inglês. Hoje, ele se beneficia, 4, 5 anos depois do que eu falei, isso foi em 2017, ele se beneficia daquilo que eu insistia para ele fazer. Porque ele estava estudando grego. Eu falei, tá bom. Só que o material que nós temos disponível para pesquisa em grego, para a área que você quer se especializar e manjar, o que a gente tem disponível não é o suficiente para você querer bater de frente com o pessoal lá fora. Então, se você quer sair no braço com alguém, aprende inglês primeiro. Vai aprender um pouquinho de inglês. E vai estudando seu grego, mas vai dando umas lidas em material inglês aí, vai se virando. E hoje ele se beneficia disso. Não ele só se beneficia, mas outras pessoas também se beneficiam por causa da pesquisa que ele faz. Então o que acontece? Existem alguns outros conhecimentos que ao longo da sua caminhada você necessitará ter, além do próprio grego em si. Porque o grego em si é só o estudo de uma língua. Mas ele não define teologia. Ele não define o significado de uma palavra. Por quê? Às vezes, para você definir o significado de uma palavra, você vai ter que usar de outra ciência, que é a linguística. A linguística é a ciência que estuda a língua. Aí você vai ter que se utilizar de filologia, né, que está dentro da linguística também, que é a comparação de quantas vezes essa palavra apareceu ao longo do tempo, né, em outros documentos.
qual que é a possibilidade de discussão dessa palavra, se é possível, se não é. Não só a gramática. Um erro que algumas pessoas chegam a cometer dentro do estudo do grego, no caso aqui neotestamentário, é achar que ele vai aprender grego e ele sabe exegese. Não. Grego é uma coisa, exegese é outra. Então, assim, elas se misturam, sim. Não tem como você falar que é um exegeta se você não conhece o grego em si. Mas, por exemplo, assim, me deu um panezinho nesse ponto do raciocínio, mas o que eu quero enfatizar é só o conhecimento de grego é uma coisa. Para você fazer uma análise do texto bíblico ou do texto que você especifica, é outra coisa. Num dado momento mais avançado, o cara vai ter que estudar o grego clássico. Ponto. O grego clássico. O cara vai ter que dominar o estudo do grego clássico, que não é tão diferente do grego koiné. Mas ele exige alguns cuidados. Né? Quando você vai ler um documento comum grego neotestamentário, é fácil. Por quê? Você pega um Novo Testamento, um dicionário e mete bronca. Fechou? Fechou. Ah, mas você vai ler Homero, por exemplo. Você vai ler Homero, é outra coisa. Você precisa de um dicionário específico de Homero. Você precisa de uma gramática específica de Homero. Você precisa ter um estudo contextual de como aquela palavra foi aplicada. Porque se você pegar um dicionário do Novo Testamento achando que vai ter todas as palavras que ocorrem em Homero, você está lascado, porque não acontece isso. Né? Tanto que eu acabei adquirindo materiais de grego clássico porque me pediram para traduzir um texto de Joséfo. E, cara, eu me deparei com uma palavra que não tinha no meu dicionário. Aí eu falei, opa, já está me faltando. Aí eu fui correr atrás de dicionários em outros idiomas. E do grego clássico em si. Então, esse é o ponto que eu quero dizer para você. Mas, finalizando esse vídeo, o que você precisa realmente para ter não é muito material de grego. Talvez uma gramática, um Novo Testamento grego, um léxico analítico. Isso já vai te ajudar muito. Mas o que vai definir é a sua força de vontade. E saber que o que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Isso, quem te fala, é um cara que começou a estudar grego em 2012. Em 2012. Ali, agosto de 2012. Foi um cara que começou a estudar em agosto de 2012. Então, fica meu convite, minha dica, minha caminhada. E entender que é um processo. Não é porque você sabe pouco de grego que você não sabe. E não é porque você sabe muito de grego que você acha que não deva aprender mais. Então, eu acho que é nisso que eu vou basear o meu vídeo, minha abordagem. Um abraço a todos, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. E, se gostou desse vídeo, se torne membro do canal, você terá acesso a mais aulas de grego e crítica textual. Né? Seja muito bem-vindo, um abraço e fui.